Ele encontrou um filhote de lobo tremendo, abandonado na floresta gelada. Seus olhares se cruzaram numa conexão que desafiaria as leis da natureza. O que começou como um simples resgate transformou-se numa jornada extraordinária de compaixão, sacrifício e liberdade. Entre noites sem dormir e críticas implacáveis, um laço impossível mudou duas vidas para sempre. Uma história que vai emocionar seu coração. Deixe seu like, inscreva-se no canal e comente de onde você está assistindo. Conseguimos imaginar o exato momento em que nossas vidas mudam completamente? Aquele instante suspenso no tempo, quando o universo conspira para colocar em nosso caminho algo que transformará tudo o que conhecemos? Foi assim, numa manhã gelada de outono numa serra no sul do Brasil, com o céu pintado de tons acinzentados e a floresta silenciosa sob o manto de orvalho congelado, que algo extraordinário aconteceu. O vento cortante sussurrava entre os pinheiros, antigos enquanto Miguel caminhava com passos cuidadosos sobre um tapete de folhas secas. Fotógrafo da natureza há mais de 30 anos, seus olhos treinados captavam cada detalhe daquela sinfonia silenciosa que a floresta oferecia. Cada gota de orvalho, cada raio de sol que conseguia penetrar a densa cobertura das árvores, cada movimento furtivo dos pequenos habitantes daquele santuário natural. Ele buscava solidão, buscava silêncio, buscava reconexão após anos documentando a beleza selvagem do mundo, sempre atrás de uma lente, sempre distante, sempre observador. Sua cabana na beira da floresta era seu refúgio, um lugar onde as expectativas do mundo não o alcançavam, onde telefones não tocavam incessantemente, onde editores não exigiam prazos impossíveis. Foi então que ele ouviu um som quase imperceptível, facilmente confundível com o sussurro do vento entre as folhas, mas que destoava da harmonia natural daquele ambiente. Um choro fraco, trêmulo, desesperado. Miguel parou, ajustando seus sentidos para captar a direção daquele lamento. Alguns passos à frente, atrás de um tronco caído coberto por musgo, a resposta para aquele mistério o aguardava. E lá estava ele, pequeno, frágil, tremendo violentamente, com os olhos azuis semicerrados pela fraqueza. Um filhote de lobo, não mais que algumas semanas de vida, abandonado à própria sorte naquela floresta impiedosa. Olhos que, apesar do medo evidente, sustentaram o olhar de Miguel com uma intensidade perturbadora. Era como se aquelas duas almas, tão diferentes e ao mesmo tempo tão semelhantes, reconhecessem algo uma na outra. Uma solidão compartilhada, uma resiliência silenciosa. Onde está sua mãe? Pequeno, sussurrou Miguel, sabendo que não obteria resposta, mas sentindo necessidade de quebrar aquele silêncio carregado de significado. Ele sabia o que deveria fazer. 30 anos fotografando a vida selvagem lhe ensinaram o princípio mais fundamental da natureza: não interferir, não perturbar o delicado equilíbrio que sustenta a vida e a morte nas florestas. Mas algo naqueles olhos azuis desafiava todos os seus princípios. Algo naquela criatura desamparada falava diretamente ao seu coração, um órgão que ele acreditava ter silenciado anos atrás em nome da objetividade profissional. Os próximos minutos se desdobraram em uma dança cuidadosa. Miguel vasculhou a área em busca de sinais da mãe-loba ou de outros membros da alcateia. Nada. Apenas silêncio e a crescente certeza de que aquele filhote havia sido abandonado, ou pior, havia perdido sua família para caçadores ilegais que ainda operavam naquela região. O sol movia-se lentamente pelo céu. As sombras se alongavam e a temperatura começava a cair ainda mais. A noite seria impiedosa, e Miguel sabia, com uma certeza dolorosa, que o filhote não sobreviveria até o amanhecer. Foi naquele momento, com o sol poente lançando raios dourados entre as árvores, que Miguel tomou uma decisão que alteraria completamente o curso de sua existência. Removendo seu casaco pesado, aproximou-se lentamente do filhote, que tentou, sem sucesso, afastar-se com um rosnado fraco. Eu sei, pequeno. Eu sei.
murmurou ele, envolvendo cuidadosamente o animal no tecido quente. Mas preciso levá-lo comigo. Só por hoje. Só até encontrarmos ajuda. O filhote não resistiu. Talvez por fraqueza, talvez por algum instinto primitivo que lhe dizia que aquele humano representava sua única chance de sobrevivência. Seus olhos azuis fitaram Miguel com uma expressão que parecia misturar medo e gratidão. Uma combinação que o fotógrafo juraria ser impossível em um animal selvagem. O caminho de volta para a cabana pareceu interminável. Cada passo era dado com cuidado redobrado, cada movimento calculado para não perturbar a pequena criatura que agora tremia contra seu peito. Miguel podia sentir o coração do filhote batendo freneticamente, uma percussão desesperada contra o ritmo mais lento de seu próprio coração. A cabana surgiu por fim entre as árvores, uma estrutura modesta de madeira que exalava fumaça pela chaminé, promessa de calor e segurança. Miguel havia deixado o fogo aceso antes de sair, uma precaução contra o frio inclemente que descia das montanhas naquela época do ano. Ao cruzar a soleira, uma realidade inquietante o atingiu. O que faria agora? Seus conhecimentos sobre lobos vinham de observação à distância, de fotografias tiradas de esconderijos cuidadosamente posicionados. Nunca estivera tão próximo, tão pessoalmente envolvido. Nunca assumira responsabilidade direta por uma criatura selvagem. Miguel depositou o embrulho tremulante sobre um cobertor próximo à lareira. O filhote, agora sob a luz bruxuleante do fogo, revelava-se ainda mais frágil do que parecera na floresta. Seu pelo cinzento estava emaranhado e, sujo, suas costelas proeminentes denunciavam dias, talvez semanas de fome. Seus olhos, porém, aqueles olhos azuis intensos, continuavam a observar Miguel com uma lucidez perturbadora. As próximas horas se transformaram em uma corrida contra o tempo. Miguel aqueceu leite, seguindo instintos mais que conhecimentos. Buscou em sua limitada biblioteca alguma informação sobre cuidados com filhotes selvagens. Tentou sem sucesso contatar o Ibama por seu telefone via satélite. A tempestade que se aproximava bloqueava o sinal, isolando-os ainda mais naquele refúgio remoto. Quando a noite finalmente envolveu a floresta em seu manto escuro e a neve começou a cair em flocos grossos, Miguel se encontrava sentado no chão diante da lareira, observando o pequeno lobo que, milagrosamente, aceitara algumas colheradas de leite morno misturado com gema de ovo, uma receita que sua avó usava para filhotes órfãos na fazenda onde crescera. "Você precisa de um nome", disse ele, quebrando o silêncio que preenchia a cabana. "Não pode ser só filhote ou lobo." O animal ergueu ligeiramente a cabeça, como se compreendesse que estava sendo abordado. "Espírito", decidiu Miguel após alguns momentos. "Porque é isso que você é, um espírito da floresta. E porque para mim, lobos sempre foram símbolos, fortes, quase guias espirituais." E assim, sob o crepitar da lenha na lareira e o assobio do vento que agora uivava ao redor da cabana, nasceu uma improvável aliança entre um homem que buscava isolamento e um filhote que precisava desesperadamente de conexão. Uma aliança que nenhum dos dois poderia prever quão profundamente transformaria suas existências. Os primeiros dias foram uma dança delicada entre esperança e desespero. Espírito se recusava a comer regularmente, se escondendo nos cantos mais escuros da cabana sempre que Miguel se aproximava. A febre veio na terceira noite, uma crise que deixou o fotógrafo acordado até o amanhecer, aplicando compressas frias no pequeno corpo tremulante, sussurrando palavras de encorajamento que sabia que o filhote não compreendia, mas que, de alguma forma, pareciam acalmá-lo. Foi durante aquela vigília interminável, observando a luta silenciosa de espírito contra a morte, que Miguel percebeu quanto sua própria vida havia se tornado vazia. Anos registrando a beleza do mundo através de uma lente, mas nunca realmente fazendo parte dele. Sempre observador, nunca participante. Registrando o drama da vida selvagem com objetividade clínica, mas nunca se permitindo sentir verdadeiramente
A emoção crua da existência. A gente vai sobreviver a isso, espírito, prometeu ele, enquanto as primeiras luzes da aurora se filtravam pelas janelas embaçadas. Nós dois, juntos, como se respondesse àquela promessa feita com o coração mais que com a razão. A febre cedeu. Espírito abriu seus olhos azuis, agora mais claros e alertas que nunca, e pela primeira vez desde que chegara à cabana, voluntariamente, lambeu a mão de Miguel. Aquele pequeno gesto, tão insignificante para qualquer observador, marcou o início de uma transformação. Uma muralha havia sido derrubada, uma ponte construída, uma conexão estabelecida. Os dias se transformaram em semanas, e as semanas começaram a se acumular em meses. A neve que cobria a floresta derreteu e ressurgiu várias vezes, marcando a passagem do tempo naquele mundo isolado, onde apenas homem e lobo existiam, em uma harmonia cada vez mais profunda. Espírito crescia a olhos vistos. Seu corpo, antes frágil, ganhava força e definição. Seu pelo, antes opaco e emaranhado, agora brilhava sob a luz do sol quando Miguel o levava para pequenas expedições ao redor da cabana. Seus olhos, porém, aqueles mesmos olhos azuis que haviam capturado a alma do fotógrafo naquela primeira manhã na floresta, permaneciam inalterados, janelas para uma inteligência selvagem que tanto fascinava quanto intimidava. A rotina, que se estabeleceu entre eles, era ao mesmo tempo estruturada e fluida. Acordavam com o sol, compartilhavam refeições adaptadas às necessidades de ambos, exploravam os arredores com cuidado crescente, à medida que Espírito se tornava mais forte e confiante. À noite se sentavam diante da lareira, homem e lobo, cada um, absorvido em seus próprios pensamentos, mas de alguma forma profundamente conectados, em um silêncio confortável que nenhum dos dois sentia necessidade de quebrar. Foi durante um desses momentos de quietude compartilhada que Miguel percebeu que não tinha tirado uma única fotografia em meses. Sua câmera, antes uma extensão de seu próprio corpo, jazia esquecida em sua bolsa, coberta por uma fina camada de poeira. A realização o atingiu como uma onda. Ele não sentia falta dela. Pela primeira vez em décadas, não sentia necessidade de capturar momentos em película ou pixels. Estava ocupado demais vivendo-os. Seu telefone tocou naquela noite. O primeiro contato com o mundo exterior em semanas. Era seu editor. Uma voz do passado que soava estranhamente dissonante no pequeno universo que Miguel havia construído com Espírito. Onde diabos você se meteu, Miguel? Temos prazos. A exposição em São Paulo acontecerá em 3 meses e você não enviou uma única foto nova. A voz exasperada do outro lado da linha parecia vir de outro planeta, de outra vida que Miguel mal reconhecia como sua. Uma vida de hotéis impessoais, voos intermináveis, reuniões estéreis com executivos que viam a natureza como mercadoria, a beleza como produto. Não posso agora, Roberto, respondeu simplesmente, observando o espírito que erguera a cabeça, ao som da voz estranha. Orelhas alertas, olhos fixos em Miguel com uma expressão que parecia questionar a intrusão. Estou no meio de algo importante. Importante? Mais importante que sua carreira? Mais importante que o contrato que você levou 15 anos para conseguir? Você enlouqueceu de vez, cara? Miguel olhou para Espírito, para aqueles olhos que haviam se tornado seu espelho, sua consciência, sua conexão com algo maior que ele mesmo jamais conseguira nomear. E a resposta veio naturalmente, sem hesitação, sem remorso. Sim, muito mais importante. A chamada terminou em um turbilhão de ameaças e ultimatos. Seu contrato seria rescindido, sua reputação arruinada, suas fotografias retiradas da exposição, seu legado apagado. Estranhamente, enquanto desligava o telefone e o colocava de lado, possivelmente para não ser usado novamente por um longo tempo, Miguel sentiu uma paz que não experimentava desde sua juventude. Como se um peso invisível tivesse sido removido de seus ombros. Como se, ao perder tudo aquilo que um dia considerara importante, tivesse finalmente encontrado o que realmente importava.
Somos só nós agora, espírito, disse ele, estendendo a mão para o lobo que, surpreendentemente, se aproximou e repousou a cabeça em seu joelho. Um gesto de intimidade que ainda o surpreendia. E sabe de uma coisa? Isso é mais que suficiente. Mas o mundo, como sempre, se recusa a permanecer à distância. Em uma manhã particularmente fria, quando Miguel retornava de sua caminhada matinal para coletar lenha, avistou um veículo civil, aproximando pela estrada quase intransitável que levava à sua cabana. Um jipe oficial do Ibama, avançando lentamente entre os montes de neve. Seu coração disparou. Durante meses, havia protegido o espírito não apenas do frio e dos predadores, mas também dos olhos da lei. Sabia perfeitamente que abrigar um lobo, selvagem, uma espécie protegida sem as devidas autorizações, era ilegal. Podia resultar em multas astronômicas, até mesmo prisão. Mais devastador ainda, poderia significar a separação de espírito, que agora considerava não como um animal de estimação, mas como um igual, um companheiro, um amigo no sentido mais profundo da palavra. Fique aqui, sussurrou para o lobo, que observava a janela com desconfiança, sentindo a tensão no ar. Não faça nenhum som. O jipe estacionou e uma mulher desceu. Alta, com cabelos grisalhos presos em um coque severo, vestindo o uniforme verde escuro do Ibama e carregando uma prancheta. Seus passos eram decididos. Seus olhos perscrutavam a cabana e os arredores com um olhar profissional, treinado para detectar irregularidades. Senhor Almeida? Miguel Almeida? Chamou ela, batendo na porta com firmeza. Miguel abriu, forçando-se a parecer casual, despreocupado, ignorando o fato de que seu coração batia tão forte que temia que ela pudesse ouvi-lo. Sou eu mesmo, em que posso ajudá-la? Doutora Helena Campos, bióloga do Ibama para esta região. Apresentou-se ela, estendendo uma mão enluvada que Miguel apertou automaticamente. Podemos conversar dentro? Está congelando aqui fora. Antes que pudesse inventar uma desculpa, ela já havia passado por ele, entrando na cabana aquecida. Miguel fechou os olhos brevemente, preparando-se para o inevitável, para o fim de tudo. Mas ao virar-se, encontrou não o desastre que esperava, mas uma cena que jamais esqueceria. Espírito normalmente tão desconfiado de estranhos, estava sentado calmamente diante da visitante, que havia se ajoelhado e o observava, não com horror ou indignação, mas com algo que parecia admiração profissional. Extraordinário, murmurou ela, mantendo uma distância respeitosa, mas observando cada detalhe do animal com olhos treinados. Quantos meses você estima que ele tenha? Miguel, momentaneamente sem palavras, finalmente encontrou sua voz. 6, talvez 7. Encontrei-o abandonado na floresta há 4 meses. Helena assentiu, sem tirar os olhos de espírito que a observava com a mesma intensidade calculista. E você cuidou dele sozinho todo esse tempo? Sem treinamento especializado, sem assistência veterinária? Consultei alguns livros, usei o bom senso. Fiz o melhor que pude, respondeu ele defensivamente, preparando-se para a reprimenda, para as acusações de interferência irresponsável, para a citação legal que certamente viria a seguir. Em vez disso, Helena levantou-se lentamente e enfrentou seu olhar com o que parecia ser respeito genuíno. O que você conseguiu aqui é notável, Sr. Almeida. Este lobo deveria estar morto, ou na melhor das hipóteses, completamente dependente de humanos e incapaz de retornar à natureza. No entanto, ele está saudável, obviamente bem alimentado, e, mais importante, manteve sua essência selvagem. Ele não se comporta como um cachorro domesticado. Ele se comporta como um lobo. Espírito, corrigiu Miguel automaticamente. O nome dele é Espírito. Helena sorriu pela primeira vez. Um sorriso que suavizou as linhas severas de seu rosto. Espírito. Um nome apropriado. Ela pareceu pesar suas próximas palavras cuidadosamente. Sr. Almeida, eu vim aqui hoje porque recebemos relatos de um possível lobo mantido em cativeiro.
Vim preparada para confiscar um animal maltratado e apresentar acusações contra um infrator da lei. Miguel engoliu em seco, sentindo o peso do medo que carregara por meses. Em vez disso, continuou ela, encontrei algo que pensei ser impossível, uma relação simbiótica entre homem e lobo, que não comprometeu a natureza essencial de nenhum dos dois. Ela fez uma pausa, observando o espírito, que retornara para perto da lareira e observava a conversa com aqueles olhos azuis penetrantes. O que você pretende fazer com ele a longo prazo? A pergunta atingiu Miguel com força devastadora. Era algo que vinha evitando pensar, embora soubesse, nas profundezas de sua alma, que o dia chegaria. Espírito não era um cão, não era um animal de estimação. Era uma criatura nascida para correr livre, para caçar, para viver em alcateia. Eu não sei, admitiu finalmente, sentindo o peso daquela verdade. Só sei que não posso simplesmente abandoná-lo. Não consigo imaginar. Eu tenho uma proposta. Interrompeu Helena, seu tom profissional retornando. Uma proposta que pode beneficiar não apenas o espírito, mas potencialmente toda a população de lobos desta região. E assim, em uma manhã de inverno que começara com medo, nasceu uma nova possibilidade. Um programa de reabilitação gradual, supervisionado por Helena e sua equipe, que prepararia o espírito para a eventual reintrodução na natureza. Um programa que permitiria a Miguel permanecer envolvido, documentar o processo, tornar-se parte de algo maior que sua dor pessoal de separação. Não será fácil, advertiu Helena enquanto se preparava para partir, horas depois, após delinear os detalhes do plano. Para você ou para ele, haverá momentos em que duvidará, momentos em que desejará desistir, momentos em que o amor que sente por ele entrará em conflito direto com o que é melhor para sua natureza selvagem. Miguel assentiu, sabendo que ela estava certa, sentindo o peso daquela verdade como uma pedra em seu peito, mas também sentindo, paradoxalmente, uma leveza nova, um propósito, um caminho. Entendo, respondeu simplesmente. Mas farei o que for necessário. Por ele. Helena sorriu novamente. Aquele sorriso que transformava seu rosto austero em algo quase maternal. Eu sei que fará, Sr. Almeida. É por isso que estou disposta a arriscar minha própria carreira neste projeto não convencional. Ela olhou para o espírito uma última vez. Alguns diriam que é loucura, que estamos projetando emoções humanas em um predador. Mas olhando para vocês dois, bem, talvez algumas conexões transcendam as barreiras entre espécies. Quando o jipe desapareceu na curva da estrada, Miguel voltou para dentro, sentindo-se inexplicavelmente exausto e revigorado ao mesmo tempo. O espírito veio ao seu encontro, roçando levemente contra sua perna, um gesto que reservava apenas para os momentos de maior intimidade entre eles. As coisas vão mudar, amigo, disse ele, ajoelhando-se para olhar diretamente naqueles olhos que haviam se tornado seu espelho. Prometo que estarei com você a cada passo. Prometo que nunca abandonarei você como fizeram antes. E naquela noite, enquanto a neve caía suavemente lá fora, isolando-os do mundo mais uma vez, Miguel pegou sua câmera esquecida. Removeu a poeira com cuidado quase reverente. Ajustou as configurações. E pela primeira vez em meses, começou a fotografar. Mas desta vez, era diferente. Não, estava capturando a natureza de longe, como um observador distante. Estava documentando sua própria jornada dentro dela, sua própria transformação de observador a participante, de solitário a conectado, de perdido a encontrado. A primavera chegou à floresta com uma explosão de vida nova. A neve derreteu, revelando o solo ainda adormecido. Brotos verdes surgiam por toda parte, prometendo renovação após o longo inverno. Era como se a própria natureza refletisse a transformação que ocorria na pequena cabana na beira da floresta. O recinto externo que Helena ajudara a construir para o espírito estava finalmente completo. Uma estrutura espaçosa que se estendia da cabana até a beira da floresta, oferecendo ao lobo, que agora estava quase completamente crescido,
espaço, para correr, explorar e gradualmente se reconectar com seu ambiente natural, tudo sob os olhares atentos de Miguel e da equipe de biólogos que agora visitava regularmente. A progressão dele é notável, comentou Helena em uma tarde particularmente quente, observando enquanto o espírito perseguia um pequeno roedor entre os arbustos do recinto. Seu comportamento era puramente instintivo, a postura de caça perfeita para um lobo, sem nenhum dos maneirismos adquiridos que animais criados por humanos normalmente desenvolvem. Ele manteve sua essência selvagem intacta. Miguel, que fotografava a cena a uma distância respeitosa, baixou a câmera e sorriu. Ele nunca foi realmente meu, sabe? Acho que sempre soube disso, desde o primeiro dia, quando nossos olhares se cruzaram na floresta. Entendi que estava apenas temporariamente sob meus cuidados, que pertencia a algo maior. Helena assentiu, um brilho de aprovação em seus olhos habitualmente severos. É por isso que isso está funcionando, Miguel. Porque você entende o que poucos humanos conseguem compreender. Que amar verdadeiramente, algo selvagem, significa aceitar sua natureza. Não tentar mudá-la para atender às nossas necessidades. As palavras dela tocaram algo profundo em Miguel. Uma verdade que ele vinha gradualmente desenterrando durante aqueles meses com o espírito. Uma lição sobre amor, liberdade e a beleza dolorosa de deixar ir. O plano progredia em fases cuidadosamente calculadas. Primeiro, reduzir gradualmente o contato humano com o espírito. Uma separação gentil, mas necessária, que doía mais em Miguel do que jamais admitiria em voz alta. Depois, introduzir presas vivas no recinto, permitindo que o lobo desenvolvesse e refinasse suas habilidades naturais de caça. Finalmente, e este era o passo que mais aterrorizava Miguel, preparar o espírito para eventual reintrodução em uma alcateia selvagem que havia sido identificada a alguns quilômetros de distância. Há um grupo pequeno, apenas 5 lobos, que perdeu um membro recentemente, explicou Helena, durante uma das sessões de planejamento. É uma oportunidade rara. Alcateias raramente aceitam estranhos, mas a dinâmica deste grupo específico e a idade do espírito aumentam as chances de aceitação. E se eles o rejeitarem? Perguntou Miguel, a voz ligeiramente trêmula, traindo o medo que tentava manter sob controle. E se o atacarem? Helena não ofereceu falsas garantias. Não era o estilo dela. É um risco significativo. Mas a alternativa é mantê-lo em um limbo artificial para sempre, nem verdadeiramente domesticado, nem verdadeiramente selvagem. Isso seria uma vida para ele? A resposta era óbvia, por mais que doesse admitir. Não seria vida, seria existência. E o espírito, com sua inteligência feroz e sua dignidade intocada, merecia mais que simplesmente existir. Ele merecia viver, completamente, como a criatura magnífica que era destinado a ser. A notícia veio inesperadamente, através de uma ligação do Departamento de Comunicação do IBAMA. Uma produtora de documentários havia ouvido sobre o projeto não convencional envolvendo o espírito e estava interessada em documentar o processo de reabilitação e reintrodução. Uma oportunidade não apenas de registrar a jornada para a posteridade, mas também de educar o público sobre conservação, coexistência e o delicado equilíbrio dos ecossistemas florestais. Normalmente, eu recusaria imediatamente, confessou Helena. Exposição midiática geralmente complica projetos sensíveis como este. Mas esta produtora tem um histórico sólido de documentários responsáveis e cientificamente precisos. E, francamente, precisamos da conscientização pública. Os lobos ainda são perseguidos, ainda são mal compreendidos. Miguel, que outrora teria evitado os holofotes a todo custo, se encontrou relutantemente no centro das atenções. Convites para palestras começaram a chegar. Propostas de livros, solicitações para compartilhar sua experiência e as extraordinárias. Fotografias que havia capturado ao longo daquela jornada transformadora. Sua câmera, antes utilizada para capturar beleza à distância, agora se tornara uma ferramenta de defesa.
Suas fotografias do espírito, mostrando comportamentos puramente lupinos, tornaram-se evidências poderosas contra os críticos. Seu testemunho, daquele que conhecia o lobo mais intimamente que qualquer outro, carregava peso. Então, na terceira semana, quando a esperança começava a esmaecer, algo extraordinário aconteceu. A fêmea alfa da alcateia, uma loba de pelo escuro e porte imponente, aproximou-se sozinha do recinto onde o espírito estava. Não com a agressividade defensiva dos dias anteriores, mas com curiosidade, cautelosa. Miguel, Helena e toda a equipe observavam com respiração suspensa, enquanto os dois lobos se estudavam através da cerca. Um momento de comunicação silenciosa, uma troca de algo que nenhum humano presente poderia compreender completamente. Incrível, sussurrou Helena, seu profissionalismo momentaneamente eclipsado pelo espanto. Isso é aceitação, completou Miguel, sentindo uma mistura indescritível de alegria e tristeza se expandindo em seu peito. Ela está aceitando ele. Nos dias seguintes, outros membros da alcateia seguiram o exemplo da fêmea alfa, se aproximando do recinto, interagindo com o espírito de maneiras cada vez menos hostis. A linguagem corporal mudou. As vocalizações adquiriram novos tons. Estava acontecendo, mais rapidamente e mais completamente do que qualquer um dos especialistas havia ousado esperar. Está na hora, declarou Helena finalmente, após uma reunião tensa com sua equipe. Todas as métricas comportamentais indicam que é o momento. O espírito está pronto. A alcateia está receptiva. Se esperarmos muito, podemos perder esta janela de oportunidade. O grande dia amanheceu claro e frio. Um silêncio quase sagrado pairava sobre a floresta, como se a própria natureza contivesse a respiração em antecipação. Todos os preparativos haviam sido feitos. O recinto temporário seria aberto, permitindo que o espírito saísse quando estivesse pronto. Um colar de rastreamento não invasivo havia sido colocado, permitindo que a equipe monitorasse seus movimentos e condições nas semanas seguintes. Miguel, cujo coração parecia estar se despedaçando e se reconstruindo simultaneamente, se posicionou no posto de observação afastado. Suas mãos tremiam levemente enquanto ajustava sua câmera, determinado a capturar este momento final, este adeus, esta libertação. Estamos prontos, anunciou Helena pelo rádio, abrindo as portas em 3, 2, 1. O som metálico da porta deslizando ecoou na clareira. O espírito, que estivera observando tudo com aquela calma vigilante que sempre o caracterizara, não se moveu imediatamente. Permaneceu na entrada do recinto, olhando para a floresta aberta diante dele, depois se voltando para olhar na direção onde sabia que Miguel estava. Foi um momento suspenso no tempo. Homem e lobo, conectados por um fio invisível que transcendia espécies, linguagem, até mesmo o próprio tempo. Um momento de compreensão mútua perfeita. Um momento de gratidão. Um momento de despedida. E então, com a graça fluida que sempre deixava Miguel sem fôlego, o espírito avançou, um passo, depois outro. Finalmente, um salto elegante que o levou para além dos limites do recinto, para a liberdade, para o destino dele. Miguel continuou fotografando através das lágrimas que embaçavam sua visão, capturando a silhueta, prateada se movendo entre as árvores, as patas tocando o solo da floresta com cada vez mais confiança, a cauda erguida em um arco majestoso. E então, como um fantasma, o espírito desapareceu na densidade da floresta. Livre, selvagem, em casa. Semanas seguintes foram uma montanha-russa emocional. Os dados do rastreador mostravam que o espírito permanecia na periferia do território da alcateia, se aproximando e se afastando, testando limites, negociando seu lugar na complexa hierarquia social dos lobos. É exatamente o que esperaríamos de um novo membro, explicava Helena durante as reuniões diárias de atualização. Ele não será aceito instantaneamente como um igual. Tem que provar seu valor, encontrar sua posição.
Miguel absorvia cada pedaço de informação como um homem sedento. Cada relatório, cada dado do rastreador, cada avistamento raro relatado pelos pesquisadores de campo se tornava parte de seu novo ritual diário. Uma forma de manter a conexão, mesmo à distância. Uma maneira de continuar a jornada compartilhada, mesmo que agora seguissem caminhos separados. O documentário sobre o espírito foi concluído e estreou em um importante festival de cinema ambiental, recebendo aclamação crítica. A história do fotógrafo solitário e do lobo abandonado que salvaram um ao outro tocou corações ao redor do mundo, especialmente entre mulheres mais velhas que se identificavam com a mensagem de conexão, propósito renovado e a beleza agridoce de amar o suficiente para deixar ir. Miguel, antes um homem que evitava holofotes a todo custo, se encontrou relutantemente no centro das atenções. Convites para palestras começaram a chegar, propostas de livros, solicitações para compartilhar sua experiência e as extraordinárias fotografias que havia capturado ao longo daquela jornada transformadora. A notícia chegou 6 meses após a libertação. Um e-mail sucinto de Helena, geralmente tão formal, em suas comunicações. Ele caçou com eles ontem, pela primeira vez, como um igual, como parte da alcateia. Miguel leu e releu aquelas palavras simples, sentindo seu significado profundo reverberando através de seu corpo, sua mente, sua alma. O espírito havia conseguido. Havia completado a transição. Havia encontrado seu lugar. Naquela noite, sentado sozinho na varanda da cabana, que agora parecia simultaneamente mais vazia e mais cheia de significado que nunca, Miguel se permitiu chorar novamente, não apenas lágrimas de perda, embora a ausência do espírito ainda doesse como um membro fantasma, mas lágrimas de alegria também, de realização, de propósito cumprido. A primavera retornou à floresta, trazendo consigo nova vida, novas possibilidades. Exatamente 1 ano após a libertação do espírito, Miguel retornou ao local onde tudo começara, aquele tronco caído coberto de musgo, naquela clareira silenciosa onde havia encontrado um filhote tremulante que mudaria sua vida para sempre. Montou sua câmera com cuidado reverente, enquadrando a cena familiar com novos olhos. Olhos que haviam aprendido a ver não apenas a beleza superficial da natureza, mas a profunda interconexão de todas as coisas vivas. Olhos que haviam chorado, que haviam se maravilhado, que haviam testemunhado milagres simples e profundos. E enquanto o sol se punha, lançando raios dourados através das árvores, exatamente como naquele dia fatídico 2 anos antes, Miguel capturou sua imagem final. Não de um lobo, mas do lugar onde um lobo havia nascido, não apenas para a vida, mas para a transformação. O lugar onde um homem havia renascido também. Ao guardar sua câmera, sentiu uma paz que jamais conhecera antes. A jornada com o espírito havia chegado ao fim, mas outra começava. Uma jornada de conservação, educação, inspiração. Uma jornada para contar histórias que conectavam pessoas com a natureza, que lembravam a todos que, no final, não somos tão diferentes das criaturas selvagens que compartilham nosso mundo. E em algum lugar na vastidão da floresta, um lobo, de olhos azuis, corria livre com sua alcateia sob a luz prateada da lua. Selvagem, completo, em casa. Alguns diriam que era apenas um lobo, apenas um animal seguindo seus instintos. Miguel sabia melhor. Sabia que algumas conexões transcendem explicações. Algumas histórias ecoam muito depois que as palavras se acabam. Alguns encontros mudam não apenas vidas, mas almas. Olhando uma última vez para a clareira onde tudo começara, Miguel sorriu e sussurrou palavras que o vento carregaria para longe, para o coração da floresta, para os ouvidos de um espírito que havia tocado sua alma e transformado sua existência. Corra livre, meu amigo. Corra livre.